Bom dia, galera do sétimo ano, tudo bem? Estamos assim iniciando o nosso terceiro bimestre. Estamos realizando o nosso conteúdo a respeito do hip hop, a cultura hip hop. O hip hop, na verdade, é uma cultura que aborda vários elementos, como o break, street dance, o rap, o grafite. Todos esses compõem a cultura do hip hop. O hip hop não é simplesmente um ritmo, uma forma de dançar, mas é uma cultura que é aí influenciada principalmente decorrente à crise econômica que ocorreu da desigualdade social nos Estados Unidos, na América, na década de 70. Vários artistas passaram a se apresentar nas ruas com a finalidade de atrair espectadores, ganhar seu sustento e realizar protestos por meio de expressões artísticas. Diante disso, a cultura de apresentar nas ruas de Nova York foi sendo construída. Paralelamente a isso, houve um surgimento das músicas em estilo blues e jazz e da dança do funk. Naquela época era conhecida como a dança do passinho, que deram origem às danças urbanas. Tá? Então, o hip hop ele nasce num momento de crise econômica aí nos Estados Unidos, tá? E principalmente que levou e teve como consequência a grandes desigualdades sociais. E quem mais foi acometido por isso foram os negros norte-americanos. Foram eles que foram os iniciadores dessa cultura aí, a cultura do hip hop. E no hip hop, como eu mencionei, né, nós temos alguns elementos que são o DJ, são o rapper, são o street dance e o break. E o grafite. São elementos que compõem essa cultura aí. Como eu havia mencionado no ano passado e falei também no sexto ano agora há pouco, os principais influenciadores da cultura do hip hop, né? Porque o hip hop ele tem representações de ideais e princípios filosóficos. E quem são os representantes principais desse movimento aí, que deu início a esse movimento? Martin Luther King e Malcolm X. São os grandes líderes negros norte-americanos nesse período, que vão aí dar base e sustento para a criação do hip hop, né? Então, como eu mencionei, esses elementos como o grafite, DJ, o rap e as danças, né? Existem vários tipos de dança, entre elas o break, que possuem passos característicos. Nós vamos aqui mencionar alguns passos que são apresentados no break. Tá? Há uma sugestão prática que pode ser realizada aí em casa. A primeira representação: fique na posição inicial, pés paralelos, na largura dos ombros e braços relaxados. Leve a perna esquerda para o lado esquerdo, junte o pé direito ao esquerdo. Quando juntar os pés, bata a palma. Realize esses movimentos para o outro lado. Outra sugestão: fique na posição inicial, pés paralelos na largura dos ombros, levante o joelho esquerdo na altura do quadril, os braços devem estar esticados e apontados para baixo. Volte para a posição inicial, realize esses movimentos com a perna direita. Então você vai alternar esse segundo movimento com a perna esquerda e com a perna direita. Tá? Os movimentos aí do break. O break também é um estilo, é um elemento do movimento hip hop. A prática, as suas características e exigem 3 passos básicos do break, com suas características e exemplos de movimentos. Ela é recomendada que é feita num pátio ou numa quadra. Tá? E quais são esses 3 passos básicos? São o freeze, floor rocks, tá? E o top rock. Esses são os 3 elementos básicos. Então vamos esmiuçar cada um deles. Top rock, passo de dança básico realizado quando o dançarino está em pé. Serve para iniciar a apresentação. Como fazer? Fique na posição inicial, pés paralelos e na largura dos ombros e braços relaxados. Cruze a perna esquerda frente da direita. Volte para a posição inicial. Realize o mesmo movimento para o outro lado.
Fique alternando as pernas para fazer esse movimento. Então você vai alternar perna esquerda para um lado, perna direita para o outro, sempre cruzando a linha do seu corpo. Freeze, passo de dança em que o dançarino fica imóvel em qualquer posição, por exemplo, com a parada de mão, em que ele fica plantando uma bananeira. Como é que é feito? Apoie as duas mãos no colchonete, no chão, eleve as duas pernas. É recomendado que esse movimento seja realizado em duplas. Um aluno realiza o passo e o outro auxilia. Então, outra sugestão aí desse passo freeze. Floor rocks, passo de dança em que uma parte do corpo, joelho, perna, mão, fica em contato com o chão, enquanto o dançarino realiza outros movimentos. Como é feito? Fique agachado, coloque o rosto próximo ao chão, apoie a mão esquerda e a direita no colchonete para dar apoio. Deixe as pernas levantadas para auxiliar no equilíbrio. Então, temos aí a sugestão dos passos no break. O break, para ser feito, tem que ter muita habilidade, equilíbrio e força. Agora a gente vai estar aqui esmiuçando um pouco sobre o rap. Né? A gente fala rap, mas o que é o rap? O rap, a sigla, significa Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, e tem como característica a batida rápida. A pessoa que canta o rap é chamada de rapper, né? R-A-P-P-E-R. No hip hop, ele é uma forma de expressão, tá? Então o rap aí é aquele que vai dar o ritmo, né, na música. É aquele que vai ritmar com uma poesia, junto com uma batida. Existe uma batida que vai dar o ritmo e ele vai colocar uma poesia dentro daquela batida. Ok? Então nós vimos aí hoje, né, o início do hip hop no mundo, principalmente teve seu berço nos Estados Unidos, em Nova York, ali nos guetos norte-americanos, tudo resultado de uma crise econômica que também teve como consequência as desigualdades sociais. Vale ressaltar que essas desigualdades sociais também são acaloradas e tem como também consequência o problema social, racial, né? Aí o preconceito e o racismo que existe forte nos Estados Unidos, e as desigualdades sociais atingem principalmente os negros norte-americanos devido à crise econômica, mas também e muito forte devido também à crise racial, né? A desigualdade racial, em que até hoje os negros norte-americanos sofrem. Basta lembrar, 2 meses atrás, a morte do George Floyd, que foi abordado por policiais, e nessa abordagem acabou resultando a morte de um negro norte-americano. E não ele foi o que foi, né, foi colocado, mostrado aí para a mídia, para todo mundo. Quantos outros George Floyd morreram, foram agredidos e ficam no anonimato? Assim também como no Brasil ocorre, né, também uma espécie de racismo, né? Nos Estados Unidos isso de uma maneira que vocês não têm nem como mensurar. É algo muito forte. Algo muito forte. Vou só abrir um parênteses aqui de um exemplo de uma pessoa da minha família que foi para os Estados Unidos. Tá? Aí vocês veem como existe dos dois lados. Elas são de cor branca, mas são brasileiras. Brasileiro, né? Nós somos o quê? Existe uma miscigenação enorme no nosso Brasil. Português, espanhol, negros, nós somos muito influenciados pelos negros, né? Por causa da escravidão aqui no Brasil, indígenas. Então, o Brasil é uma mistura de tudo isso, todas essas raças. Mas elas nasceram branquinhas e foram para os Estados Unidos, né? Passar uns dias lá.
entraram numa lanchonete para comer, normal. A lanchonete, o movimento era todo realizado por negros. Então, para a gente parar para pensar, se o racismo é só de um lado. Ela fez o pedido e eles não quiseram atender elas. Eles não quiseram. Não quiseram. Que tinham deixado bem claro que não atende pessoas brancas. Aí quando elas se identificaram que eram brasileiras, eram do Brasil, aí eles foram, Brasil, Brasília. Ou seja, aí atenderam eles. Se fossem brancos, norte-americanos, eles não iriam atender elas ali na lanchonete. Então, a gente tem que parar para pensar também que o racismo, infelizmente, ocorre dos dois lados, não é de um lado só. Então, é um ponto de interrogação que a gente tem que analisar também. Tá bom, galera? Então, na próxima aula a gente vai estar começando a falar sobre o funk no Brasil. O funk e o hip hop no Brasil. Um forte abraço, fiquem com Deus.